pastor batista e pós-graduado em História do Oriente Médio pela Universidade de Bar-Ilan, em Israel. Também professor de hebraico. Marcos, fala um pouco da sua experiência em Israel para nós. Então, eu morei 9 anos em Israel e nesse período de 9 anos lá eu fiz na Bar-Ilan a pós-graduação, né, em História do Oriente Médio. Eu tenho a formação em História feita aqui e aí eu consegui fazer a especialização lá. Aprendi hebraico lá também, né, fiz curso de hebraico, servi no exército israelense 3 anos, normalmente, como todo imigrante, como todo israelense, né? E vivi em Israel, morei em kibbutz, morei em cidade, levei 9 anos da minha vida lá. Ok. Bem, quanto ao judaísmo, né, eu já tinha falado antes que o assunto da entrevista seria a sexualidade. Então, qual a posição do judaísmo com relação ao casamento, monogamia ou poligamia? Qual a posição adotada? E essa posição deles é devido a quê? Devido a uma ordem direta de Deus? Devido ou é uma posição que não tem nada a ver com a religião? Não, a religião judaica ela é bem envolvida ou bem entranhada na cultura judaica, né, na forma de vida. Ainda que esse judeu não seja praticante, não vá à sinagoga regularmente, mas a religião é algo que está muito presente na cultura, na forma de vida, na forma de ser da sociedade judaica. É claro que Israel é um país ocidentalizado. Você estar em Israel, estar em Tel Aviv, principalmente as cidades do litoral, né, de Israel, Tel Aviv, Haifa, é como se você estivesse em qualquer cidade da Europa, dos Estados Unidos, daqui do Brasil, né, Rio, São Paulo, enfim, não tem tanta diferença. Você percebe uma diferença maior quando você vai para o outro lado e tem mais contato com comunidades árabes. Aí você vê as roupas diferentes que os árabes usam, mas os judeus, os israelenses, de um modo geral, se vestem e vivem normalmente, digamos assim, né, de uma forma normal, ocidentalizada. Mas a vida e as crenças se misturam muito, né? A religião judaica ela é muito entranhada na forma de viver e de ver a vida do judeu, mesmo que seja um judeu não praticante, judeu não religioso. Às vezes tem duas vertentes principais do judaísmo. O judaísmo ortodoxo, que seria, vamos dizer assim, o judaísmo mais antigo, ou o judaísmo mais tradicional, e o judaísmo reformado ou reformista, que é uma visão judaica mais recente, do século XX para cá, e, digamos assim, mais moderna, né? Uma modernização da religião judaica. Dentro das duas correntes, há algumas coisas que diferem muito, principalmente na ordem de culto. Você, por exemplo, vai reparar logo quando você chegar numa sinagoga ortodoxa, as mulheres estão separadas dos homens. Os homens ficam na parte de baixo, as mulheres ficam na galeria em cima. Numa sinagoga reformada, homens e mulheres ficam juntos durante o culto, não ficam em locais separados durante o culto, né? Então você percebe logo quando você está numa sinagoga ortodoxa e quando está numa reformada, e se você vê homens e mulheres juntos, então é reformada. Se estiver separado, então ela é ortodoxa. Mas quando se fala em sexualidade, as diferenças não são muito grandes. As duas correntes, ortodoxa e reformada, veem aspectos principais da sexualidade humana de forma igual. A visão da monogamia ela é uma visão presente nos dois aspectos, né, religiosos judaicos. Quer dizer, entende-se que Deus criou a família de uma forma monogâmica, um homem para uma mulher, né? E não um homem para duas mulheres, ou uma mulher para dois homens, e assim por diante. Então, a visão é uma visão monogâmica da sexualidade
sexualidade, da vida sexual. Uma família é um homem, uma mulher e os seus filhos. Ali compõe uma família. Então essa posição deles da monogamia, que Deus criou o homem assim, então eles adotaram essa posição para satisfazer uma vontade de Deus. A lei judaica, ela é baseada na lei de Moisés, que seriam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, né, do que nós hoje no mundo ocidental temos como Antigo Testamento. Para os judeus é a Bíblia deles. O que nós ocidentais chamamos de Bíblia, é o Antigo Testamento mais o Novo Testamento. O que os judeus chamam de Bíblia é o Antigo Testamento, apenas o Antigo Testamento, e não o Novo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros são os livros da lei, a Torá. E dentro dos livros da lei, a gente tem o livro de Êxodo, é o segundo livro, no capítulo 20. Dali para frente, nós temos a manifestação de Deus com relação ao povo, com relação à humanidade. O que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus gosta, como Deus quer ser adorado, como Deus gostaria que o homem vivesse. Tudo está expresso ali, dentro da visão judaica, e aquilo é a Bíblia do judeu. Então, se nós pegarmos hoje qualquer Bíblia em português e pegarmos o livro de Êxodo, no capítulo 20, até o final do livro de Deuteronômio, que é o 5º livro de Moisés, nós temos ali a lei judaica. É claro que daquilo ali foi escrito o Talmud, foi escrito o Midrash, foram escritos rabínicos, né, mestres na lei, que escreveram, que teorizaram a lei, mas baseado no que Moisés escreve a respeito de Deus. E Moisés é muito claro em dizer que Deus estava dando aquilo para ele, de que aquilo foi uma revelação do próprio Deus para ele, Moisés. Então, tudo que se é escrito depois, o Talmud, o Midrash, o Bahir, são literaturas religiosas judaicas escritas em cima ou baseadas ou comentando o que Moisés escreve no Pentateuco, no Torá, nos primeiros 5 livros que nós temos como Bíblia. E ali nós vamos encontrar Deus falando claramente a respeito do casamento, né? A visão de Deus é de um casamento monogâmico, e aí já desde a criação, né, Deus criou um homem e criou uma mulher e uniu os dois. Quando nós vamos ver o próprio Caim, quando ele sai com uma só esposa. Noé tinha uma só esposa. Os filhos de Noé, cada um deles tinha uma só esposa. Abraão tinha uma esposa, e aí surge o desvio do comportamento humano quando Abraão tem uma concubina. E ele tem uma que na verdade era empregada, era serva da mulher dele, e como a mulher dele era estéril, ela então fala: olha, eu vou ter os filhos pela minha concubina, então os filhos que ela tiver contigo eu vou adotar como se fossem meus, porque ela era estéril, ela não podia ter filhos, né? Mas aí já é um desvirtuar, e nós vamos ver na história que Abraão sofreu com aquilo. Não foi bom para a vida dele, não foi bom para a família dele, os filhos dele sofreram com aquilo, tanto o filho que ele tem com a concubina, quanto o filho que depois ele vai ter com a própria esposa, embora ela fosse estéril, mas um milagre de Deus ela engravida e tem filho. Os irmãos sofrem muito com aquilo. Então, você pensar que quando Deus coloca a visão da monogamia, Deus vê a coisa antes dela acontecer. E é como se ele dissesse: olha, é melhor que você seja monogâmico, é melhor que a família seja uma esposa, um marido, e não a poligamia. Mais à frente, na história de Israel, quando surge o reinado, os reis de Israel, há uma permissão, ou algo permissivo, que eles tenham mais de uma esposa, porque era costume dos reis, e principalmente no Oriente Médio, ter mais de uma esposa. Mas isso não é
vamos dizer assim, uma libertinagem ou uma regra ou algo que é assim, bom, agora vamos todos viver na poligamia. Não. O rei, por ser rei, enquanto rei, ele tinha uma condescendência, digamos assim, de ter mais de uma esposa. Mas mesmo assim nós vamos ver, por exemplo, Davi sofrendo tremendamente na sua vida por ter mais de uma mulher, mais de uma esposa. Então, Nós vamos ver Salomão e a Bíblia dizendo claramente que as muitas esposas fizeram mal à vida de Salomão. Então, as consequências de uma pessoa não viver segundo a vontade de Deus, segundo como Deus gostaria que ela vivesse, na sexualidade não seria o sofrimento do próprio homem. O próprio homem paga, né, na sua carne ou na sua vida, nos seus relacionamentos, né, aquele sair fora da vontade de Deus. Então, Deus cria a monogamia, a família monogâmica. Mas é aquilo, Deus não vai descer uma escada na frente do ser humano e impedir. Deus não está lá no céu com um martelo para descer na cabeça da pessoa que fizer fora daquilo que ele quer, né? Mas essa pessoa, ao sair da vontade dele, ela vai arcar com consequências, né? Na sua vida, enfim, nos seus relacionamentos, de alguma forma, né? A gente vê Davi sofrendo tremendamente, os filhos que ele tem com várias esposas, né? Problemas familiares tremendos acontecendo na vida dele. E isso está relatado. É interessante que a Bíblia ela não procura esconder os erros dos servos de Deus. Às vezes você tem a impressão de que a Bíblia, né, ela procura colocar todo mundo como santo, né? Não, a Bíblia ela coloca os erros de Davi, os erros de Salomão e os erros na sexualidade, os erros na vida familiar. Ela não esconde, ela não põe pano quente. Está lá, está escrito, está relatado no livro de Reis, no livro de Crônicas, né? Os erros que Davi cometeu, os erros que Salomão cometeu. E chega a Bíblia a dizer que no final da vida de Salomão, ele estava sofrendo justamente porque ele teve várias esposas e concubinas e mulheres, né, na vida dele. Marcos, e com relação a... bom, vamos pensar um pouquinho. Sexo fora do casamento era permitido? Não era. É lógico que assim, a nossa noção hoje de casamento é uma noção diferente de 4.000 anos atrás, né? Se nós voltarmos no tempo 2, 3, 4.000 anos, casamento não era o que a gente entende como casamento hoje. O cara vai no cartório, assina, depois faz uma festa na igreja, né? Casamento não era isso. Casamento era um acordo de famílias. Então, os pais acertavam, está acertado. A partir dali está feito o casamento. A gente vai encontrar, por exemplo, quando Isaac vai se casar com Rebeca, não há cerimônia, não há nada. Simplesmente Rebeca foi trazida e antes que ela chegue na casa de Isaac, Isaac já vê a caravana chegando, né? Pergunta quem é, diz, olha, é a tua esposa que está chegando, vindo da casa dos pais dela. E a Bíblia diz muito claro que Isaac foi lá, pegou ela, levou para dentro da tenda dele e os dois tiveram relação sexual. Então, a partir da primeira relação de homem com uma mulher, já eram considerados... Exatamente. Se nós formos olhar para uma visão bíblica dentro de um contexto histórico, né? Naquela época, casamento era a união carnal. Então, o ato sexual ali era o casamento. E a lei humana, né? Ela também diz isso. Até hoje, no código da nossa legislação brasileira, se não houver o que é chamada consumação do casamento, é o ato sexual. Você pode casar no cartório, você pode fazer uma bela cerimônia na igreja. Se depois, na noite de núpcias, não houver a relação sexual entre os dois, no dia seguinte, aquele casamento pode ser anulado. Não é nem cancelado, é anulado. Ou seja, o efeito de nulidade é o efeito de inexistência. Não é divórcio, não é separação, não é cancelar, é anulado. Se não houver a união sexual do casal naquela noite, o casamento não existiu. Mas eu tenho fotos. O casamento pela lei não existiu.
porque não houve a chamada conjunção carnal. Então, isso na nossa lei hoje, em pleno século XXI, está na nossa lei, está no nosso Código Brasileiro. E não só no brasileiro, diversos países no mundo inteiro hoje ainda tem isso. O que consuma algum casamento é a união sexual. E isso vem justamente dessa visão, vamos dizer assim, bíblica, né, histórica. Então, o que era o casamento? A partir do momento que as duas famílias acordavam, acertavam a união do filho e da filha, os dois, claro, fazia-se uma festa, né? Quem podia, se fazia uma festa, celebrava, comemorava, tudo bem, mas a partir daquele momento, os dois estavam casados, eles podiam viver e ter relação sexual. O chamado sexo fora do casamento seria o sexo antes deste contrato, né? Desta união contratual, né? Isso, se acontecesse antes, se acontecesse fora disso, né? É interessante, por exemplo, que um dos reis de Israel, ele vai tentar agarrar uma das suas próprias irmãs que o pai dele teve com outra esposa, né? Nós estamos falando de um dos filhos de Davi. Ele é apaixonado por uma irmã apenas por parte de pai, não por parte de mãe. E aí ele vai tentar agarrá-la, né, à força. E ela diz para ele, não faça isso, é só você pedir que eu vou ser dada a você em casamento, não precisa você me forçar, você ter violência. Eu tenho certeza, se você for pedir, eu vou te ser dado em casamento, pronto, e aí você vai poder fazer tudo aquilo que você quiser, sem problema nenhum. Mas ele não ouve, né, e estupra a irmã, né, ele força a relação sexual com a irmã, e depois ele vê a besteira que ele fez e tal, papapá. Então, deixa bem claro, né? Era uma coisa tão simples, né? Era só você fazer um acordo familiar. Olha, eu gostei da sua filha, eu quero me casar com ela, eu quero ela como mulher para mim. Podia ter um dote ou não, a família iria acertar aquilo ali, e daquele momento em diante, então vamos considerar aquela menina agora a esposa dele, você tem uma mulher. Então, o sexo fora do casamento seria o sexo antes desse acerto familiar, ou o sexo com outra pessoa que não seja o marido ou a mulher, né? Que no caso seria o adultério, depois desse acerto. A partir daquele acerto, aquele homem é marido daquela mulher é esposa daquele homem. Se ele ou ela tiverem relações com pessoas diferentes, agora configura-se um adultério. E antes disso, que muitas pessoas chamam de fornicação, né? Seria a relação antes desse acerto familiar. É o sexo fora do casamento. Nos dois aspectos, a lei judaica condena. Então ela apenas vê o sexo existindo dentro de uma permissão familiar, da bênção da família. As duas famílias estão abençoando, concordando com aquela união, com aquele casamento. E Marcos, com relação à homossexualidade, qual é a posição? A posição dentro da homossexualidade, ela é interessante que no livro de Levítico, que é o terceiro livro que Moisés escreve, né, Gênesis, Êxodo e Levítico, no livro de Levítico nós vamos encontrar, por exemplo, a relação sexual familiar, chamado incesto. Como eu te disse, a Bíblia ela não esconde nada e nem procura colocar ninguém como santo. A Bíblia ela expõe a realidade da humanidade, né? O homem, como o homem é. E no livro de Levítico, por exemplo, nós vamos encontrar que o incesto é condenado na Bíblia, né? Deus diz a Moisés que a relação sexual dentro da família ela é condenada e passível até de pena de morte dentro do livro de Levítico. A relação sexual com defuntos, com cadáveres, ela é condenada, ela é citada. Deus faz referência a ela, Moisés, manda que ele escreva e que aquilo ali está condenado, inclusive com pena de morte. A relação sexual com animais, ela é condenada também no livro de Levítico, é citada. A bestialidade, exatamente, a relação sexual, um homem com um animal ou uma mulher com um animal, né, é chamado de bestialidade.
E Deus condena com a pena de morte, manda Moisés colocar aquilo também. Quer dizer, não foi Moisés que escreveu porque Moisés não gostava. Deus mandou Moisés colocar aquilo na lei, né? E Deus mandou Moisés colocar aquilo na lei porque sabia que se o homem vivesse essas relações, o homem sofreria com isso. O homem estaria se destruindo a si próprio, né? O que leva o incesto? O incesto vai levar a uma destruição da família, da ordem familiar. Você imagina a mãe tendo relação com o filho, o pai com a filha, a sogra com o genro, né? A nora com o sogro, irmão com irmã e de mesmo sangue, mesmo pai, mesma mãe, né? Você pode ter até um filho com problemas genéticos, se o irmão ou a irmã, né, tiverem relação, a consanguinidade, né? Primos de primeiro grau, para se casar, muitas das vezes precisam até fazer exames de sangue. Hoje em dia, né? Primos de primeiro grau para se casar precisam fazer exame de sangue para ver questão genética, porque há, e isso que nós estamos falando, isso que eu estou dizendo não é invenção, isso é ciência. Isso hoje é ciência, né? Se primos de primeiro grau quiserem se casar, eles têm que fazer um exame de sangue, porque há uma grande chance deles terem filhos com problemas genéticos. Então quando Deus condena... A ciência só descobriu que Deus já tinha... Porque Deus lá atrás, há 4.000 anos atrás, já falou, né? Olha, Moisés, condena isso. E o interesse de Deus em condenar é por quê? Porque Deus não gosta, que é todo mundo triste, infeliz, né? Vivendo muito emburrado. Não. Deus está condenando isso porque Deus sabe, entende, vê que isso vai trazer um mal para o ser humano, vai trazer um mal para a humanidade. E aí, consequentemente, como Deus está além do tempo, Deus é atemporal, Deus vê as coisas antes delas acontecerem, então Deus está dizendo, isso daí vai trazer um problema, vai trazer tristeza, vai trazer desgosto, vai trazer aborrecimento, vai trazer infelicidade. E aí então eu vou pedir que não façam isso, né? Mas quantas pessoas fazem? E Deus vem do céu e dá uma marretada na cabeça, né? Nem amarra a pessoa na cadeira. Não, porque Deus dá o livre-arbítrio. Cada um é responsável por si mesmo diante de Deus. Deus apenas diz, olha, não tenha relação sexual com um defunto. Não tenha relação sexual com um animal. Não tenha relação sexual com um parente muito próximo de você, onde haja consanguinidade. Não tenha relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo teu. Então, a homossexualidade, né, nós não vamos usar, não se usa mais o termo homossexualismo, porque dá a ideia de doença, né? Mas a homossexualidade, assim como a heterossexualidade, elas são práticas comuns da raça humana, da humanidade. E desde que o mundo existe, desde que o homem é homem, existe a homossexualidade e a heterossexualidade. E Deus vem na lei de Moisés, que é a base da religião judaica, e diz, olha, a homossexualidade está condenada. Eu não aprovo, isso não é bom, isso não é legal. Então, Deus está ali condenando algo porque Ele está vendo que a coisa não vai ser boa. No final das contas, não vai ser bom para aquele homem ou para aquela mulher, para aquele casal homossexual, né? Agora, Deus não está impedindo ninguém de ser e nem está deixando de amar nenhum deles, né? Deus está dando uma orientação, Deus está dando um conselho, né? Olha, não façam isso, né? Não sejam assim. E cabe a cada um olhar a orientação, dizer, é legal, é certo, eu vou aceitar ou não, e aí então obedecer ou não, né? Morrendo o marido ou morrendo a mulher, a pessoa poderia se casar novamente. Sim. Morrendo o marido, morrendo a esposa, o viúvo, a viúva pode se casar. E Deus, ainda é interessante que na lei judaica, Deus permite o divórcio. Na lei judaica, Deus permite o divórcio, né? O que se chama da carta de divórcio. Então veja que
Deus não é tão retrógrado, né? Como algumas pessoas pensam ou imaginam, porque lá atrás, há 4.000 anos, Deus já estava permitindo o divórcio. Né? Deus já estava criando o divórcio. Então, permitindo o homem fazer o divórcio, né? Se divorciar da mulher, do marido, enfim, dar carta de divórcio, né? Que era você se separar, você então diz, olha, esta mulher, a partir de agora, não é mais a minha esposa, papapá e tal. Então tá certo, muito obrigada. Então esse é o Marcos. Esperamos que seja de interesse para todos. Depois eu edito e corto.